Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no seu canal de cultivo de rosa do deserto, né? Lucas aqui com vocês. E hoje eu vou trazer as mudinhas, né pessoal? Olha como estão lindas essas mudinhas aqui, é minha especialidade, eu gosto muito de cultivo de mudinhas, sempre estou plantando, né? Sempre estou trabalhando com elas, que eu gosto de ver o desenvolvimento. Quase todo dia eu estou plantando, das mais variadas formas e espécies para mim ver o crescimento, que gosto muito dessa fase aqui. E cada dia eu tento me especializar mais. Vou trazer para vocês aqui a diferença que vocês já podem, né? Com certeza vocês já notaram a diferença de uma para outra. Praticamente o mesmo tamanho, pessoal. Olha aí, praticamente o mesmo tamanho. Mas essas daqui estão bem mais gordinhas, né? Bem mais bonitinhas, assim, enche os olhos quando a gente vê essas plantinhas. Já estão com formato de rosa do deserto, que é o caudex gordinho, né? E a copa lá mais em cima. Essas não. Essas estão mais fininhas, né, com mais folhas, e eu vou explicar para vocês aí ao longo do vídeo o que acontece aqui, né, no cultivo dessas plantinhas e porque cada uma está com características específicas aí, né? Essa bandeja está com característica e essa outra aqui está com característica. Então a gente pode observar que não é nenhuma planta aqui nem outra planta ali, são bandejas. Então tá tendo um manejo com essa aqui diferente do manejo dessa aqui. Mas aí você pode falar, né? Não, é porque eu já percebi, Lucas. É porque essa bandeja aqui tem menos planta, né? E ela tá pegando mais sol do que essa aqui. Não é isso, pessoal. Porque eu já mudei algumas, né? Que estavam bem maiores. Eu já mudei para o copinho. E não é por isso, não. Tava cheio, tava todas as células cheias. E elas estavam desse mesmo formato aí, todas. Quer dizer, até maior, né? As outras estavam até maiores. E tanto que eu já tirei. E já essas aqui não. Tá nesse formato aqui mais fininho. E não é só por isso. E eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo aí o que acontece aqui. Mas de antemão eu já peço você, principalmente você que está vendo nosso vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal e assina o sino de notificação para você estar recebendo sempre novos vídeos. Estou trazendo bons vídeos como esse aqui para você estar aprendendo cada vez mais. Por isso é importante a sua inscrição e deixa o gostei, né? Para estar ajudando o canal a crescer. Essa é a forma que você me ajuda a estar crescendo esse canal, estar desenvolvendo cada vez mais, estar trazendo esse conteúdo para você melhorar seu cultivo. Então, um recado dado rápido, só para você fazer isso aí, para não esquecer no final do vídeo, né? Então, vamos iniciar aqui, né, gente? Foram plantadas no mesmo substrato, vocês podem observar aí, o mesmo substrato, ó. É o Carolina Soil com areia de construção limpa. O substrato dá muito certo, não precisa inventar muita coisa. Sempre estou trazendo para vocês aqui esse tipo de substrato. Essas são células pequenininhas, pessoal, são células pequenas, né? Então a gente observa que a planta está aqui, ela ainda fica aqui um tempinho, viu, gente? Não tem necessidade de trocar essas plantas aqui desse recipiente agora. Elas ainda poderiam ficar mais, mas eu troco para acelerar o crescimento, porque nessa fase aqui elas começam a chegar as raízes lá no chão, começam a embolar bastante. E pode acontecer de apodrecer, porque vai embolando as raízes, né, e fica sem espaço para drenagem e tudo mais. Mas aqui ainda ficaria. E aqui ainda fica mais tempo ainda, porque as raízes desenvolveram menos. Por que, gente? Por que está acontecendo isso aqui? Eu vou passar para vocês agora. Gente, mesma adubação aqui, que eu aplico em uma, aplico em outra. Adubação foliar de 5 em 5 dias é o que eu sempre trago para vocês. Sempre estou mostrando aí a forma que eu adubo essas plantas aí, né? Vocês estão vendo sempre aí. Qualquer tipo de adubo foliar funciona. Aplica de 5 em 5 dias, uma quantidade reduzida, né? Porque você está com a frequência de aplicação. Então não tem necessidade de estar aplicando muito adubo. Pouco, para deixar o substrato sempre com nutrientes aí para a planta desenvolver bem. Então a adubação é fácil de aplicar, não é segredo aí, né? Sempre estou mostrando para vocês a adubação. Então a gente já sabe da adubação, a gente já sabe do substrato. Então o que foi que aconteceu aqui, pessoal? E essa bandeja aqui, a única diferença, foram feitos os mesmos cuidados, né? Como vocês já perceberam aí, foram tratadas da mesma forma. O mesmo carinho que eu tratei uma, eu tratei a outra. Mas essa ficou mais gordinha e essa aqui ficou mais magrinha. Essa bandeja aqui, dessas gordinhas aqui, gente, pegava o sol, pegava não, ainda pega o sol desde o início do amanhecer, né? Quando o sol surge, elas começam a pegar aqueles primeiros raios solares, né? É bom observar para vocês que aqui todas estão ao tempo, viu, gente? Tomando chuva, elas estão assim com essas folhinhas assim porque estão tomando chuva, né? E os fungos atacam mesmo.
Então elas principalmente essas aqui, né? Elas estão sendo bem atacadas porque elas estão bem mais expostas à chuva do que essa outra aqui. Essa outra aqui ficou uma metade, né, pessoal? Ficou uma metade em um local um pouco coberto e a outra metade estava coberta por plantas. Então ela não estava pegando o sol da manhã, os primeiros raios solares, ela pegava mais o sol da tarde. Então o que eu concluí com isso? Essa aqui pega o sol da manhã e eu já observei que o sol da manhã para a rosa do deserto é muito bom para o desenvolvimento, principalmente das mudinhas, né? Elas desenvolvem muito bem. E o sol da tarde, depois de meio-dia, é um sol um pouco prejudicial porque ele queima muito o caudex das mudinhas e isso atrapalha o desenvolvimento, ele esquenta bastante, né? O caudex, e elas são compostas principalmente por água, né, gente? Por isso são gordinhas assim, ó. É basicamente água. Então isso afeta o desenvolvimento da planta. Complica muito, atrasa o crescimento e gera muitas complicações aí no desenvolvimento da sua plantinha. Então essas plantas aqui pegam sol do dia todo. Então a diferença é basicamente essa, pessoal, porque o cuidado está sendo o mesmo. E essa daqui não está pegando o sol da manhã como deveria, né? Só está pegando o sol da tarde e, por incrível que pareça, elas ficaram mais magrinhas. Estão recebendo a mesma quantidade de água e são sementes de lotes variados, viu, gente? Não é semente da mesma vagem, não. Porque a gente poderia levar em consideração a genética da planta. Não, porque da mesma vagem, né, ela tem essa característica de ficar gordinha. Não, são plantas de sementes de plantas mix das mais variadas formas e modelos de plantas aí. Então não é genética, é manejo que faz ficar dessa forma aí. Essas daqui também são de plantas variadas, né? Então não é genética, a gente já descarta essa possibilidade de ser a questão genética, não é manejo. É para vocês verem que o manejo influencia bastante no crescimento e no desenvolvimento da planta. Quanto mais sol, mais ela vai ficar gordinha assim, ó. E ventilação também, porque essa aqui pegava bem mais ventilação do que essa aqui. Essa aqui estava coberta, né? Tinha uma parede meio que cobrindo a metade dela. E plantas cobrindo ali até meio-dia mais ou menos, né? Cobrindo ela. E no período da tarde também. Tinha plantas maiores dos dois lados da bandeja, né, gente? E ela basicamente pegava ali só o sol de meio-dia, só o sol de cima. E por isso elas ficaram assim, não ficaram tão gordinhas, ó. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês, ó. Tão lindas, pessoal. Tão muito bonitas, ó. Tão lindas mesmo, mas não igual a essas, ó. Olha essas. Essas aqui chegam tão brilhando de gordinha. Então eu quis passar para vocês que o que eu observei foi só a questão do sol. Pega o sol do dia todo, gente, ó. Pega o sol aqui do dia todo. Do dia todo. Eu ia falar praticamente, mas não. Ela pega o sol do dia todo, de quando nasce até o sol se pôr. Já essa aqui estava pegando menos sol. Estava pegando aí umas 2 horas de sol. Acredito que sejam umas 2 horas de sol mais ou menos. Que essas aqui estava pegando diretamente nas folhas, né? Claro que estava pegando a claridade do dia e tudo mais, né? Então a gente pode observar que a questão do sol e da ventilação influencia muito no desenvolvimento das suas plantinhas. Se você não está tendo planta, principalmente mudinhas, desenvolvendo bem, provavelmente elas estão passando, né, por deficiência de algum desses fatores, ou nutrição, que você não está nutrindo bem, ou a rega está regando pouco, né, suas plantinhas aí, está sendo pouco a rega delas, ou está pegando pouco sol, ou está pegando pouca ventilação. Então, com esse vídeo aqui, você consegue ter uma base, né, do que a rosa do deserto precisa para ficar gordinha. Não é nenhuma questão genética, não é uma semente, como tem gente me perguntando, Lucas, eu quero semente daquelas gordinhas. Não é, pessoal. Qualquer semente fica assim, ó. Qualquer semente vai deixar sua rosa do deserto gordinha, bonitinha, como essas aqui, gente. É lindo, olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Olha como é gratificante você cultivar essas rosas. Mesmo feinha da chuva, não tem nada não. Mas tá, ó. Olha como estão lindas as gordinhas. Essas aqui também, elas vão começar a engordar agora, porque elas vão para outro local. Vou colocar elas em um local que pega mais sol e logo vocês vão ver elas desenvolvendo também. Então é o que eu sempre trago aqui para vocês. Não tem segredo, são pilares do cultivo que vai fazer com que você tenha plantas gordinhas assim, ó. Então,
Isso aqui eu pude observar nessas plantas, estavam perto, viu gente? Estavam perto ali da bancada e aconteceu isso aqui com elas. Interessante, muito interessante, porque como eu falei, não é da mesma vagem, né? São sementes de vagens diferentes aí e o desenvolvimento foi desse jeito, ó. Interessante. Então, veja aí na planta de vocês o que está acontecendo, se é falta de sol, se está pegando pouco sol, se está pegando pouca rega, está regando de menos, ou você está adubando de menos, ou você está adubando demais. Pessoal, eu te digo que é fácil entender isso, não é difícil. Depois que você acerta, fica muito fácil. E eu estou passando para vocês aqui a forma que vocês podem estar descobrindo o manejo ideal aí para a mudinha de vocês. É simples. Faz o teste aí e depois vocês me falam. Começa a fazer a aplicação de adubo de 5 em 5 dias. Só isso aí já vai garantir o crescimento de suas plantas. Só essa forma de adubação de 5 em 5 dias já garante o desenvolvimento e muito bom desenvolvimento das plantinhas. Aí os outros pilares você vai acertando aí com observação. Se estava regando menos, passa a regar um pouquinho mais, dependendo da sua região, né? Tudo isso a gente vai adaptando aí ao nosso manejo. Mas o essencial é isso, vou estar trazendo mais vídeos para vocês, sempre mostrando isso aí, né, a diferença, para ajudar de alguma forma. Às vezes um detalhe aqui no cultivo, que eu já tenho costume, às vezes aí para você vai ser o divisor de águas aí no seu cultivo. Assim como foi quando eu descobri, né, gente, esse tipo de manejo que a gente nem via falar em vídeos aí, nem vê na verdade esse tipo de manejo, né, de adubação de 5 em 5 dias. O desenvolvimento das plantas estão sendo incríveis, o desenvolvimento das minhas plantas aqui. Mesmo com todas as dificuldades, até praga, pegou menos praga, né? Devido à nutrição, à boa nutrição. Então tem mais vídeos aqui no canal onde eu estou explicando mais. Depois você dá uma maratonada aí nos vídeos aí, se realmente você tem interesse nesse tema, para estar melhorando aí o seu cultivo. Se você tem interesse, você vai olhar, vai pesquisar, vai aplicar nas suas plantinhas e vocês vão ter o resultado aí e vão ver que funciona. Então eu vou ficando por aqui, ficam todos com Deus, até os próximos vídeos. Valeu, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu tenho prazer em responder a cada um de vocês. Valeu, pessoal!